Hoje vamos falar de alguns aspectos muito importantes que devem ser levados em consideração quando da contestação do FAP: novos estabelecimentos e inexistência de acidentes no período de apuração. O cálculo do índice do FAP considera os dados de 2 anos completos imediatamente anteriores ao ano do processamento. A aplicação do índice ocorre em relação ao ano seguinte àquele de seu processamento, cálculo e divulgação. O FAP divulgado em 2024, por exemplo, teve seu período de apuração nos exercícios de 22 e 23, e a sua aplicação ocorrerá no ano de 25. Nos casos em que não houver registros de benefícios previdenciários relacionados a um determinado estabelecimento no período base de cálculo do FAP, seus índices de frequência, gravidade e custo serão zero, e assim o FAP será necessariamente igual a meio, por própria definição. Essa é uma previsão expressa da resolução do Conselho Nacional de Previdência Social. Por isso, é viável contestar o FAP de estabelecimentos que se enquadrem nessa situação e que tenham um índice divulgado em valor superior a meio. Nesse sentido, não há dados a serem considerados em relação aos estabelecimentos criados recentemente. Somente será possível o efetivo cálculo no ano seguinte àquele em que forem completos 2 anos de constituição. Por isso, há um intervalo de 4 anos entre a data da constituição do novo estabelecimento e a data da divulgação do primeiro FAP, calculado com base em dados reais. Por esse motivo, entendemos ser devida a aplicação do índice mínimo, a saber, FAP meio, ao RAT devido neste período. Se não há efetiva verificação do desempenho daquele contribuinte em relação a investimentos em segurança do trabalho, não há razão para que lhe seja atribuído índice superior ao mínimo, em presunção de sua ineficiência em relação à questão. A atribuição de índice superior ao mínimo pode repercutir ainda em distorção concorrencial nos setores econômicos em que a frequência de acidentes seja mais baixa ou nula. Enquanto o novo contribuinte estiver sujeito a um ônus previdenciário mais alto, seus concorrentes poderão usufruir de FAP mais benéfico, sem que isso seja necessariamente atrelado ao desempenho em prevenção de acidentes. Por essas razões, ressaltamos que há possibilidade de que o FAP seja contestado nos casos em que não houver registros acidentários em relação a determinado estabelecimento, seja em virtude de sua criação recente ou porque houve eficiência máxima na prevenção de acidentes do trabalho.